Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que você parou para nos escutar aqui. Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo com o nosso Notícias Comentadas, gravando aqui no formato podcast do jeito que eu aprendi a gostar, né? Com a pegada do rádio. Não que nossas vídeo entrevistas também não sejam podcast, né? Claro que tudo se configura aqui no mesmo esquema, mas eu gosto às vezes desse modelo coloca a voz sem necessariamente ter que aparecer. No máximo, uma fotinha ou outra, né? Só para aqueles que sentem saudade. Mas enfim, sexta-feira, hoje dia 23 de dezembro de 2022. O sol está brilhando, pelo menos aqui em São José dos Campos, de onde eu falo, e espero que esteja tão bom quanto na sua região do país ou de repente na sua região do mundo. Eu estou sabendo que até fora do Brasil nós somos devidamente bem escutados, né? Então é isso, minha gente. Agradeço aí pela participação de todos e acredito que alguns devem estar até se perguntando: mas vocês não estão de férias? Bom, mais ou menos. O capital não tira férias, né? Consequentemente, todos os problemas que ele cria também não tiram férias. Consequentemente, nós também não podemos nos dar ao luxo de simplesmente tirar férias e ignorar os vários problemas pelo qual o Brasil e o nosso momento aí estão passando. É, falando aí em problemas, né? Recebi aqui umas denúncias. Deixa eu trazer aqui para vocês. Só um momento. Eu tive audiência no dia 1º de dezembro de 2022 na PGE. Fui beneficiado pela Lei 10.261 de 67, artigo 267-N. Estou proibido de postar, me manifestar nas redes sociais sobre a escola, sobre o diretor e demais colegas. Senhor, isso acontecer, eles abrem o processo. Se isso acontecer, eles reabrem o processo. Tem que cumprir todas as prerrogativas neste artigo. Não posso ter faltas injustificadas e a cada 3 meses emitir relatórios sobre minhas atividades. Foi aberta uma sindicância depois que colegas e a direção exigiram da ADE uma posição sobre minha pessoa, 42 assinaturas contra eu e minha esposa. A direção da escola é contra nós que somos filiados à POSP e porque somos RE contrários à PII, fechamento da escola da família, fechamento de salas do ensino médio noturno. Estou respondendo 2 processos, um foi suspenso, o da sindicância, e o outro na esfera civil, movido pela direção da escola, contra mim e a minha esposa. A POSP está nos defendendo através do jurídico. Evidentemente, eu procurei ter cuidado aqui ao fazer a leitura, né, para não colocar o nome da escola e também o nome dos envolvidos no caso, mas isso envolve aquela questão que a gente já vem trabalhando com relação as denúncias, né, de perseguição dos professores e também os problemas que o ensino municipal vem enfrentando, principalmente com relação aí à questão da municipalização do ensino de escolas estaduais e tudo que isso vem significando, vem trazendo, vem provocando aí no nosso município. Então, vamos continuar aí falando sobre essa questão. Evidentemente, vem muito pano para manga aí para o nosso 2023. Agora é continuar aqui verificando denúncias como essa e
Outra questão que é importante aqui colocar, que não se trata de algo que estamos falando da nossa cabeça, mas sim algo que nós temos aqui materialidade, conversamos com vários professores, recebemos denúncias de vários professores, então não tem nada inventado, não tem nada eu acho que, não. Tudo que nós estamos falando, estamos nos embasando aqui de alguma forma em algum tipo de prova, evidentemente. Então, primeiramente, vamos, principalmente aqueles que nos atacam por qualquer motivo, a saber que nada aqui é inventado. Tudo tem uma base de luta, tudo tem algum assunto que precisa ser pautado de alguma forma. Falando aí na questão da luta, né? Agora o chavoso da USP, aquele famoso influencer, youtuber, agora o garoto apareceu aí numa lista de procurados pela polícia, né? Um cara que costuma fazer comentários políticos, falar sobre ciências sociais e como ele tem, vamos dizer assim, um perfil diferente, né, daquele que se espera de grande parte de alunos da USP ou mesmo daquele perfil classe média alta. Ele é inclusive mal visto, né, por alguns setores, a ponto de agora estar sendo colocado, né, no banco aqui de fotos de suspeitos da polícia. Pois é, o cara que simplesmente é um estudante, né? Um cara aí que faz comentários sobre política, o youtuber, e agora tem que receber essa humilhação, sendo colocado aí nada mais, nada menos do que no perfil de fotos de procurados, né, de suspeitos da polícia. Ele, que detalhe, né, é um jovem negro e, assim como muitos, né, está aqui estampando esse retrato. Como vários outros que, infelizmente, menos famosos, né, também acabam indo parar nesse tipo de uh, verificação, para evitar aí qualquer outro tipo de nome, né? Mas é isso, meu povo. A situação não tá fácil não. A... Lembrando aqui também, né? Vamos falar um pouco aí sobre a questão dos ministros aqui do Lula, mas antes queria voltar um pouco do delírio bolsonarista. Um advogado que foi ao TSE contra a diplomação do Lula, alegando que o mesmo tenha drogado os eleitores, né? Agora eu fico imaginando a capacidade do Lula, ou mesmo da equipe do PT de uma forma geral, de ter drogado mais de 60 milhões de brasileiros, brasileiras. Eu fico imaginando a capacidade do ser humano e, pior ainda, o cara que vem falar isso, primeiro que é o extremo aí do preconceito, o extremo da loucura, a pessoa simplesmente perdeu, acho que qualquer noção de lógica, noção de raciocínio e veio tentar, de alguma forma, ainda até mesmo na base do desespero, provocar esse tipo de reação. Eu só posso dizer, aliás, essa é uma notícia que a gente pegou aqui do perfil do Instagram do Direito News. Eu só posso, e ele ainda pergunta, né, qual sua opinião? A minha opinião é que, lendo uma notícia dessas, verificando uma nota dessas, a minha opinião é que talvez, não posso afirmar,
mas provavelmente quem está drogado aqui é o senhor advogado. Porque venhamos e convenhamos, né? Complicado aqui a situação. Mas é isso, meu povo. Não é fácil, não. Também queremos colocar aqui nosso apoio aos aeronautas, né? Entraram em greve aqui na semana passada, mas já estão aí com trabalhos, né? Porque afinal de contas a greve está passando aí por algumas situações arbitrárias na justiça. Então nosso apoio à greve deles, geralmente nessa época do ano que costumam ter muitas viagens, costumam ter muitos um aumento, né, dos serviços desse segmento, e evidentemente os abusos acabam aumentando também. E é claro que enquanto trabalhadores, enquanto uma das tantas categorias, né? Aliás, todas as categorias aí de trabalhadores, trabalhadoras, né? As pessoas que prestam serviço aí, que produzem, que fazem pela sociedade, tem o nosso devido respeito aqui. Então, nosso apoio a eles que estão em greve. E na página do Nico Del Cano, ele que é um deputado lá argentino, um deputado trotskista do qual a gente segue aqui um pouco do trabalho também. Não só ele, mas também várias outras frentes, várias outras correntes, repudiando a condenação à morte do Amir Nars al-Zadami, ele que junto com outros manifestantes, né, apoiou os protestos das mulheres lá no Irã por causa de toda essa questão que vocês já vêm acompanhando do assassinato lá da jovem, né? E aí vários estudantes, vários artistas e até jogadores de futebol, como é o caso do Amir Nars al-Zadami, né? Perdão aí se não pronunciei o nome corretamente, mas estão condenados à morte por conta disso. Então, nosso apoio e solidariedade aí, né? Infelizmente, são situações delicadas que estamos tendo que tratar. E agora sim, né? Falando um pouco aí sobre governo Lula e o que nos espera, aqui na nota da Fepeluce, @Fepeluce, para quem quiser procurar no Instagram, Alckmin manda ofício para Guedes autorizando privatização do metrô de Belo Horizonte. Nunca foi tão fácil para ele realizar esse antigo sonho com um só ofício. Os metroviários de São Paulo que digam: Alckmin e Lula não decepcionam os grandes empresários. Não a privatização, todo apoio aos metroviários de BH. Aliás, está aí, né? Com uma canetada aqui, uma canetada acolá e tudo que se vê, estamos vendo que, apesar das expectativas, apesar das esperanças, e claro, queremos em grande parte acreditar que tudo aquilo que o bolsonarismo representa ou representava vai deixar o governo, porém, em muitos aspectos, isso não será bem verdade. É claro que a gente precisa ter algum cuidado, né? Alguma análise aí no que a gente vai fazer e falar, mas vocês veem, por exemplo, o Flávio Dino, que essa semana já errou, voltou atrás, né, com relação a nomear o Edmar Camata para a chefia da PRF, ele que era um defensor da Lava Jato, e estamos vendo aí o próprio Flávio Dino, além de ter errado com esse nome, está dando espaço também para gente envolvida com o escândalo dos assassinatos, né, do massacre do Carandiru, fora nomes que já se declararam abertamente contrários ao ex-presidente Lula, também a favor da Lava Jato e também, pasmem, a favor do próprio presidente Bolsonaro, né? Aí entra aquela velha questão, a história
do discurso da governabilidade, mas como se falar em governabilidade com nomes que, na verdade, ao nosso ver, vão acabar estragando essa tal governabilidade, né? Fica uma situação aí um tanto quanto delicada, um tanto quanto tensa para o governo que entra. Evidentemente, é claro que a gente precisa entender aqui que a parcela expressiva da população tem esperanças, evidentemente. Nós respeitamos, apesar de termos posições críticas, né? E algumas questões que levantamos que partem de algumas dúvidas sobre o que virá a ser de fato o governo Lula, porque, querendo ou não, ele pode até procurar romper com algumas facetas do bolsonarismo, mas ele não rompe com a face do capital, essa face do capital que também apoiou o governo de Jair Messias Bolsonaro e que não vai permitir que Lula e seus ministros façam de fato grandes avanços, grandes mobilizações em prol do trabalhador, em prol da população pobre e oprimida, em prol daqueles que mais precisam. É claro, não podemos negar que os ministros aí selecionados, que os ministros escolhidos são representam uma cara mais progressista, uma cara mais à esquerda do que aquilo que nós tínhamos até então no atual governo. Porém, nós temos aí muito segundo, terceiro escalão de elementos conservadores, de elementos até mesmo vinculados com a direita, e a grande questão é que o não rompimento com o capital, o não rompimento com os grandes setores que de fato mandam, né, na economia e na política brasileira, isso até mesmo historicamente, né, a burguesia de uma forma geral, isso acaba mostrando que apesar das, entre aspas, boas intenções, a política não vai ser fácil e 2023 com certeza promete aí muitas reviravoltas. Claro que nós esperamos que nessa questão da governabilidade os avanços venham, né? Mas, por outro lado, sabemos as dificuldades que serão, sabemos os problemas que precisarão ser devidamente enfrentados. E como se diz, é claro que a gente espera aí a decisões, né, políticas favoráveis à população de uma forma geral, que as promessas de combate à fome sejam de fato cumpridas. Temos nomes na equipe que foram colocados aí que aparentemente demonstram uma preocupação real com essas questões, porém Lula, Alckmin e demais ministros, como Fernando Haddad, querem colocar na mesma mesa a turma do corta-corta, a turma da tesoura, a turma que quer ou que em outros momentos já contribuiu com cortes na educação, com um repasse indevido de verbas, querem colocar na mesma mesa uma ministra da ciência ou mesmo ministros e ministras que defendem justamente ampliação do gasto em educação, em saúde, ampliação do gasto com aquilo que realmente vai melhorar e ajudar a vida da população. E aí eu fico me perguntando como que a banda vai tocar, afinal de contas, nessa mesa de reuniões, né? Nessa tábua redonda aí, chefiada pelo futuro presidente Lula. Muitas coisas ainda para observarmos com relação à equipe de ministros e também
não fechemos os olhos para o segundo, terceiro escalão e, claro, aqueles que realmente estarão por trás aí da decisão do governo. E isso porque a gente ainda está falando desse início, né? Que o Lula está tendo que lidar com os apoiadores. Futuramente, mas isso é assunto para um outro programa, as negociações virão, os acordos com os partidos do Centrão virão, não sejamos ingênuos, e isso pode significar algumas mudanças, não necessariamente positivas, para o gabinete, no gabinete petista, no gabinete do futuro governo Lula. Tá aí uma questão que precisa ser, no mínimo, pontuada para a gente retornar nela ao longo aí do ano que vem. E para encerrarmos nosso Notícias Comentadas de hoje, um assunto nevrálgico aí, tenso, que está ocorrendo em São José dos Campos, é a questão da tentativa da prefeitura cada vez mais atacar, perseguir aí a população do banhado, a população que luta pela regularização do bairro, por uma vida digna, pelo direito à moradia naquela região que suas famílias já numa questão de século, né? E isso existem provas, como eu bem disse aqui no começo, não se trata da gente ficar inventando e jogando números, nós temos material sobre isso, inclusive eu sempre sugiro que vocês acompanhem, assistam, vejam o podcast Mesa de Debates de uma forma completa, porque nós temos muitos. Eu nem precisava ficar destacando muita coisa aqui no próprio Notícias Comentadas com relação a isso, embora eu faça o destaque, mas se vocês quiserem conhecer até mais, ouçam as próprias lideranças comunitárias, ambientalistas. Essa semana mesmo o Guilherme fez entrevistas aí sobre o que está acontecendo com o Renato, né? Também com a Elaine e o próprio poeta Moraes, o José Moraes Barbosa, que além de poeta é professor e ambientalista aqui em São José dos Campos, conhece muito bem aqui a região do centro, a problemática da urbanização joseense e também o que se refere à exploração do banhado e o que de fato a prefeitura, as empreiteiras, as imobiliárias querem e pretendem aí com essa região. Porque fala-se de um parque, fala-se de socializar, né? No sentido que eles entendem de socializar aquela região, já que na palavra do prefeito e seus asseclas, aquela região pertence a todos os joseenses, mas de fato ela pertence a todos os joseenses. Só que aquela localidade, especificamente aquele pedaço onde moram as pessoas, ali já é praticamente um bairro e o que se pede é que se estruture, se regularize na forma de uma espécie de ecovila para que justamente aquela população que há anos vem fazendo isso prossiga mantendo e cuidando da região que há anos eles lutam com unhas e dentes para garantir o seu direito, garantir a sua dignidade e se estabelecerem como cidadãos joseenses que são há anos, décadas, há um século. Século esse que, aliás, tive orgulho de participar do aniversário de 100 anos do banhado. Lembro muito bem das comemorações, das celebrações e que, infelizmente, como eu disse, estive lá presentemente, enquanto muitas pessoas falam daquilo que não sabem
enquanto muitos atacam sem sequer pisar ou descer aquela ladeira geral do Banhado, que dá o acesso aí ao Jardim Nova Esperança, o nome propriamente do bairro, e que apenas quer ser regularizado, assim como tantos outros de São José dos Campos. E nós do podcast Mesa de Debates lutamos e defendemos também a causa dessa população. Não vou citar nomes aqui, pois poderia acabar até mesmo esquecendo de alguém, né? Não seria justo. Mas pegando em especial Elaine, Davi, o próprio Renato, também aí meu grande amigo Donizete, estamos aí juntos pela luta. E vocês ouvintes do canal, vocês que nos acompanham, vejam também, né? Assistam aí, acompanhem outros materiais que fizemos sobre essa questão. Não tem jeito, tá tudo aqui interligado. Você que quer acompanhar o podcast, acompanhe por completo, curta, divulgue, compartilhe, ajude a gente a crescer e fincar cada vez mais essa luta. Muito obrigado, ótima sexta, ótimo feriado também, né? Véspera de feriado, Natal, para aqueles que trabalham ou os que não trabalham. Curtam aí com suas famílias, curtam como dá. Sabemos que esse ano não está fácil para esmagadora parcela da população, mas procuramos ser perseverantes, ter fé na vida e, claro, esperar que com a luta tudo dê certo. Vamos que vamos, minha gente. Um ótimo encerramento aqui do Notícias Comentadas deste ano. E, claro, Feliz Natal e Feliz Ano Novo.